Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Muito bom estar mais uma vez com os irmãos aqui. E hoje nós vamos desfrutar um pouquinho sobre o corpo de Cristo. Finalizando aí a nossa confissão de fé. E para mim esse é um assunto, assim, como se os outros não fossem, né? Mas esse muito prático. Porque não tem como falarmos sobre o corpo de Cristo sem praticar. Não tem como eu estar vivendo isso com os irmãos, praticando isso com os irmãos, e não estar vivendo isso na vida da igreja. E enquanto eu desfrutava da mensagem, desfrutava dos versículos, pensava que direção dar, o que o Senhor queria falar, e eu vi que não tem uma revelação a se fazer sobre o corpo de Cristo. Eu vi que para mim falta muita prática. Ainda tenho muito a praticar, como ser parte desse corpo, como agir adequadamente nesse corpo, como alimentar esse corpo, como cuidar desse corpo. Senhor Jesus, e queria começar com os irmãos, eu vou ler na NAA. Queria ler com os irmãos Efésios 1, versículos 22 e 23. É só 22, né? Não tem 23. Senhor Jesus, fala assim, sujeitou... Peraí, estou errado. Efésios 1, estou no 3. Efésios 1, 22 e 23, isso mesmo. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Senhor Jesus, e dando início aqui à nossa confissão de fé, a gente não vai conseguir projetar, então vou ler para os irmãos. Vai? Amém. Então Jesus é o Senhor. Mas eu vou lendo aqui, os irmãos vão acompanhando. Começa assim. Cremos que todos os santos são capacitados pelo Espírito a orar. E aí nós vamos para Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Fala assim, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Senhor Jesus, nós, como o corpo de Cristo, nós sabemos e nós somos capacitados a orar. Orar pelos irmãos, orar pela igreja, orar por diversos assuntos. Eu acho que particularmente, quando começo a orar, você vai orar por um determinado assunto e o Senhor traz à sua memória diversos outros assuntos, diversos irmãos, diversos pontos para quem orar. Isso é uma capacidade que o Senhor deu para cada um de nós. Para cada um dos membros do seu corpo, o Senhor deu essa capacidade. E nós, como membros do corpo, temos que exercitar essa prática. Senhor Jesus, orar não deve ser algo distinto do cristão. Muito pelo contrário, a oração... Oh, Senhor Jesus. Amém. Então a oração deve ser algo muito próximo do cristão. Senhor Jesus. E esse Espírito que intercede por nós, Ele nos ensina a orar. Eu não sei como orar, eu sou incapaz de orar, e muitas vezes as minhas palavras não conseguem exprimir o sentimento que eu desejo orar. Então esse Espírito nos ensina a orar da forma adequada, orar conforme aquilo que o Senhor deseja, conforme o coração de Deus. Senhor Jesus. E o segundo ponto
além de nós sermos capacitados como corpo de Cristo a orar, nós também precisamos compreender as Escrituras. Agora nós vamos para Lucas, Lucas capítulo 24, versículo 45. Fala assim, vou ler o 44, para começar. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu sempre tive muita dificuldade, né? Eu vi os irmãos aqui muitas vezes ministrando as mensagens, os irmãos faziam umas ligações, viam coisas, né? Que eu falei, rapaz, como é que o irmão consegue enxergar essas coisas na palavra? Eu às vezes peno para entender algo tão simples que o Senhor quer falar para mim, mas não é o meu entendimento, né? Ou o meu esforço próprio em que o Senhor vai me dar esse compreender da palavra, esse entender da palavra. Muito pelo contrário, o próprio Senhor vai mostrar a cada um de nós. O Senhor vai mostrar como nós devemos entender as Escrituras, como nós devemos interpretar a sua palavra, como nós devemos passar toda essa vida, todo esse desfrute para os irmãos na igreja. Então, irmãos, não é algo que depende simplesmente do meu esforço. Claro, eu preciso ir de encontro com a palavra. Eu preciso ir ter minha comunhão com o Senhor, eu preciso buscar conhecer o Senhor, conhecer as Escrituras, mas o Senhor também precisa estar linkado a isso, unido a tudo isso. Porque senão você é um mero conhecedor da palavra. E aquilo, conhecimento, muitos homens possuem. E muitos, eu posso falar, muitos têm conhecimento inestimável, gigantesco da palavra. Mas eles não falam de acordo com aquilo que o Senhor mostrou para eles. Eles mostram apenas entendimento, conhecimento dessa palavra. Senhor Jesus, e nós como cristãos, nós precisamos compreender e viver essa palavra. Porque a parte que pega, muitas vezes, não é entender, mas é viver essa palavra. E como é que você vai entender de fato essa palavra? Como é que você vai adquirir e assimilar esse conhecimento? É vivendo essa palavra, é praticando essa palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, somente por meio do próprio Senhor Jesus, nós somos capacitados a entender, compreender essa Escritura. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Fala assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu estava desfrutando de um livro, e o irmão fala que muitas vezes o cristão ele tem medo de se aprofundar no conhecimento da palavra. E claro, isso é um perigo, assim como em vários outros aspectos. Mas o cristão ele tem que conhecer a palavra do Senhor. Ele tem que manejar bem essa palavra. Ou seja, você tem que entrar nessa palavra, você tem que desfrutar, você lê outras versões para fazer comparações. Tudo isso é muito importante para um cristão. Quantas vezes eu mesmo, e muitos irmãos já deram testemunho disso, você lê a Bíblia e passa batido por um ou outro versículo. Tanto tempo depois o Senhor te mostra, você fala, rapaz, eu li esse versículo 70 vezes e nunca tinha desfrutado disso. Por quê? Porque isso aí vai com o manejar da palavra, com o seu crescimento, com o seu laborar, com o seu labutar na palavra, e o Senhor vai te entregando essas coisas. E nós, como cristãos, nós não podemos ter medo de dominar a palavra do Senhor. Muito pelo contrário, isso é algo necessário para nós. Porque, se eu bem me lembro, o Senhor Jesus, quando foi provado, a arma do Senhor Jesus contra Satanás foi a sua palavra. Então, o cristão ele não pode ficar alheio à palavra do Senhor. Senhor Jesus. Indo aqui para o terceiro ponto, cremos que todos os santos são capacitados a pregar o Evangelho. Senhor Jesus. Vamos para 1 Tessalonicenses 2:4. Fala assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho. Ah, tá, eu pensei que eu estava lendo errado.
Amém. Senhor Jesus, vamos lá. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. Senhor Jesus, irmãos, o Evangelho que o Senhor entregou um dia a cada um de nós, que foi pregado a cada um de nós, que foi entregue a cada um de nós, é uma confiança. Foi um voto que o Senhor fez a cada um de nós de confiar esse Evangelho. Agora, não retenha, irmão, esse Evangelho para você. Você não pode reter, né? É muito bom, é muito desfrutável, é muito rico, é maravilhoso a pessoa do Senhor, toda a sua obra, mas não retenha isso para você. Se você alguma vez já desfrutou desse Evangelho, né? Irmãos, você tem que repassar isso para alguém. Né? Senhor Jesus. E essa é uma das nossas atribuições como cristão, como corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele prega o Evangelho. Ele leva esse Evangelho para as outras pessoas. Senhor Jesus. E aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos lá. Marcos 16, 15. Fala assim: e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Então, não basta um Evangelho desfrutável para nós. E eu sinto que muitas vezes essa é a condição nossa como igreja, como corpo de Cristo. A gente quer o Evangelho para vir nas reuniões e desfrutar. Nossa, que reunião maravilhosa, foi muito desfrutável, sim, isso é muito bom. Continue desfrutando desse Evangelho nas reuniões, no seu viver diário, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que seja. Mas não retenha isso para você. Porque o Senhor determinou que esse Evangelho ele deve ser pregado. Ele deve ser levado a outras pessoas. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E também nós cremos que os santos são capacitados a servir a igreja. Senhor Jesus. Nós vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 6. Fala assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Irmãos, a diversidade, porque esse corpo é complexo. Há muito serviço. Né? Quando a gente senta muitas vezes aqui na reunião de serviço, e a gente foi elencar os serviços que a gente tinha, né, para colocar responsáveis, nós traçarmos o que nós íamos fazer, como íamos cuidar. Aí você fala, rapaz, é muito serviço para pouca gente. E aí a gente fala, não dá para cuidar de tudo. Né? E se eu lembro bem, ainda que nós, como pastores, tenhamos que cuidar das ovelhas, o rogo do Senhor não foi para trazer ovelhas, foi para trazer trabalhadores. E aqui eu vou dar o puxão de orelha nos irmãos. Tem muito serviço e pouco trabalhador. Então, há muitas reuniões, algumas reuniões atrás, nós disponibilizamos um formulário para os irmãos que queiram servir em determinado serviço ou queiram ser cuidados, para você ir lá e preencher esse formulário. Isso, irmãos, é de extrema importância. Por quê? Eu estava vendo um videozinho essa semana, até mostrei para a Cintia. Né, um pastor, ele colocando que é muito bom, né, você ser cuidado. E eu adoro ser cuidado. Eu fui muito cuidado na vida da igreja e é maravilhoso. Você tem alguém se preocupando com você, alguém levando a comidinha para você, alguém limpando as coisas para você. É muito bom. Né? Isso é maravilhoso. Mas aí eu pergunto para vocês, irmãos, até quando? Até quando você vai ficar nessa vida de ser servido e não servir? Isso eu falo para mim. Tá bom, irmãos? Não é só puxando a orelha dos irmãos, mas eu também sou exposto nisso. Porque ainda que eu sirva, o Senhor me deu capacidade de fazer muito mais. Né? Assim como o Senhor deu também essa capacidade para os irmãos. Então, nós temos que chegar a um ponto de, no nosso serviço da igreja, eu falar, irmãos, eu tenho que ir. Até que ponto, até quando, qual é o limite de eu ser servido? Você muitas vezes está sendo servido há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, você fala, e aí?
Você vai ficar nisso, você vai ser... né? Nem o Senhor Jesus veio para ser servido. E o bonitão quer ser servido 30 anos na vida da igreja? Não pode, irmãos. Então, eu queria colocar isso para os irmãos. Irmãos, busquem ao Senhor algo para servir. Você não pode não estar qualificado, você pode não se achar digno de alguns serviços, mas busque o Senhor para servir. Eu, por exemplo, eu comecei a servir, não foi nem por vocação nem nada, foi por obrigação. Na minha localidade, é tipo assim, vai servir porque não tem quem faça. E aí, irmãos, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai te aperfeiçoando. E claro, você tem que buscar também ser aperfeiçoado nesse serviço. Então, irmãos, servir a vida da igreja faz parte do cristão. Você servir a igreja, você servir os irmãos, faz parte da sua constituição como cristão. Senhor Jesus. E todos nós recebemos dons para servir a igreja. Todos nós. Então, se você se acha muitas vezes, eu não sei recepcionar um irmão. Amém. Mas você pode depois falar com o Vinícius ali para você servir o copinho do pão, servir a ceia. Creio que não, né? Você consegue servir a ceia. Irmãos, são serviços simples, mas eles são dignos do Senhor. São serviços necessários. Não sou eu que vou julgar se um serviço é muito bonito, é muito adequado, não. Isso quem diz é a palavra. Nós temos que servir. Eu tenho que me colocar à disposição para servir o Senhor. E o Senhor, que vai julgar o meu serviço. E eu também estava desfrutando desse mesmo livro, e ele mostrando que o meu serviço ao Senhor, ele não vai ser avaliado só o quanto eu fiz pelo Senhor. Muito pelo contrário. Também vai ser levado à contrapartida. O quanto que eu não fiz pelo Senhor. Então, o Senhor vai colocar na balança. Amém, Thales, você serviu, você fez isso, mas você também não fez isso, não fez isso e não fez isso. E é isso que vai pesar diante do Senhor. Então, quando eu fui lendo e desfrutando, eu falei, amém, eu estou servindo, muitas vezes estou ocupado, estou preocupado com os serviços da igreja, mas eu vejo que eu posso me ocupar ainda mais. A minha preocupação pode ser ainda mais com os serviços da igreja. Eu ocupo muitas vezes a minha semana inteira com as minhas preocupações e não quero me preocupar com os serviços da igreja, Senhor Jesus. E eu fui realmente exposto. Eu falei, não, eu tenho capacidade de servir mais. E eu tenho que me dispor a servir mais. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E para fechar essa primeira parte, fala assim, cremos também que todos os santos são capacitados, sendo cada salvo, incumbido de levar Deus aos homens e os homens a Deus. Muitas vezes, a gente fica nessa parte de levar Deus aos homens. Se eu ministro uma palavra para você, se eu cuido de você, eu estou levando Deus a você. É isso mesmo? Isso mesmo, eu estou levando Deus aos homens. Eu estou pregando a palavra, eu estou cuidando de você, eu estou te alimentando, eu estou te servindo. Mas aí tem outro ponto, eu preciso também levar esses homens a Deus. Não basta eu levar Deus aos homens, eu preciso levar esses homens até Deus. Ou seja, eu cuido deles, eu apacento eles, eu sirvo eles, para que eles em determinado momento passem a ir a Deus. Ou seja, eu vou alimentá-los, vou cuidá-los para que esses homens possam se achegar a Deus. Isso aí, irmãos, é o reflexo do serviço. Ou seja, a gente cuida, a gente alimenta, a gente traz palavra, a gente serve para vocês poderem também caminhar em determinado momento com as próprias pernas. Isso não é errado. Isso é questão de amadurecimento. Se eu não estou caminhando ainda com as minhas pernas depois de tanto investimento que o Senhor fez em mim, tem algo errado comigo. Só que nós, como seres humanos, a gente quer buscar alguém para pôr a culpa. Então eu falo, não, os irmãos não cuidam de mim. Que isso? Ninguém até hoje veio aqui na minha casa fazer uma visita. Olha que eu estou morando há 10 anos no Guará, ninguém foi lá em casa me fazer uma visita. Amém. Os irmãos podem ter falhado. Mas a culpa não é inteiramente dos irmãos. Não terceirize 100% essa culpa. Por quê? Porque nós também temos que buscar. Nós temos que fazer essa contrapartida. Amém, os irmãos não vieram me visitar, então eu vou visitar os irmãos. Então, incomode. Eu já vi isso, você tem que incomodar os irmãos. É meio chato, mas ao mesmo tempo é bom. Eu e Dona Cíntia, a gente muitas vezes quer sair, tipo assim, vamos sair nós dois, comer um trem, beleza, caiu o salário na conta, sai uma vez. Aí, uma vez eu e ela em casa,
Falando, vamos sair para comer uma pizza, bora. Aí, tinha acontecido uma situação na semana. Aí eu falei para ela, não vamos não. Sair só nós dois, não. Aí a gente foi lá no dono de casa, catou 2 pizzas e fomos visitar um irmão. Só falei, está em casa? Tô, então abre a porta aí que eu estou chegando aí com pizza. Pronto. Não, quem é que não vai receber você assim? Né? E eu vi que, tipo assim, é prático, porque assim, muitas vezes eu não recebo os irmãos em casa, que eu falo assim, rapaz, eu não fiz a feira. Eu vou servir o quê para os irmãos? Porque a gente se incomoda, a gente quer servir bem os irmãos. Né? Mas eu já vi que, tipo assim, tira esse peso do irmão, que vai ser mais fácil você visitar ele. Entendeu? Chega lá, e assim, foi pizza e foi sorvete. Então, sobremesa também. Então, porque eu particularmente como um sal e como um doce. Então, você tem que incomodar os irmãos com qualidade, vai direito. Entendeu? Incomoda, né? Então, irmãos, essa parte de levar os homens a Deus, ela é muito prática. Porque é a parte que as pessoas vão olhar para nós. Né? Eu cuidar de você, fazer as coisas, tudo bem, mas as pessoas elas vão olhar o meu testemunho e através do meu testemunho, muitas vezes, elas vão ser guiadas para ir até o Senhor. Então, aquilo que nós fazemos na nossa vida prática vai influenciar muito, né, se nós estamos levando as pessoas a Deus. Né? E essa é a parte difícil, porque normalmente você está em você mesmo. Você não está levando as pessoas para Deus no seu natural. Você pode ser uma pessoa muito boa, né? Você pode ser um ser humano incrível, mas não é um ser humano incrível que leva as pessoas para Deus. Não. É o Senhor trabalhando em nós, pela nossa postura, pela nossa atitude, pelo nosso exemplo. Isso é muito fácil de conduzir as pessoas a Deus. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aqui eu fechei essa primeira parte, muito falando dessa responsabilidade sobre o corpo, mas isso individualmente. Né? Por exemplo, cada um de nós tem que pregar o evangelho, tem que orar, tem que compreender a Escritura, né, tem que servir. Isso é uma responsabilidade que nós temos individualmente. Mas também, dentro desse corpo, o Senhor colocou algumas pessoas para nos auxiliar. E esses irmãos são, de fato, para nos ajudar. Né, para você receber um up, para você receber um boost ali, para você conseguir ser aperfeiçoado, né, de uma forma mais fina, né, e agradar agradar de fato o Senhor. Né, Senhor Jesus. E aí, eu vou seguindo aqui na nossa confissão de fé. Fala assim, pela mesma capacitação do Espírito de Deus, esse Espírito capacitou cada um dos santos, Deus escolheu homens dons para cuidar do seu povo na terra. E agora nós vamos para Efésios 4, versículos 11 a 13. Fala assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, quem colocou essas pessoas não fomos nós. E outra coisa, elas não foram colocadas por mérito, por merecer. Ah, não, você está aqui na frente porque você merece. Se tem uma pessoa que não devia estar aqui na frente, sou eu. Porque eu não mereço. Eu me conheço. Eu sei o tanto que eu sou falho, o tanto que eu erro durante a minha semana, quantas vezes, às vezes, eu fico sem ler a Bíblia, sem ter minha comunhão pessoal com o Senhor. Eu sei das minhas falhas. E eu olho para mim e falo, eu não sou digno. Mas por que eu estou aqui? Pela misericórdia do Senhor. Não sei por que o Senhor me escolheu. Cabe a ele me escolher. E ele falou, Thales, vai lá que eu vou arranjar uma galera aí para ajudar você a prosseguir. E amém. Agora, por exemplo, né, se eu fosse olhar para a minha condição, eu nunca daria uma mensagem. Porque eu olho para os irmãos e falo, tem irmãos que eu vejo que de fato têm um ministério da palavra. Eles têm um vocabulário, têm conhecimento, têm crescimento de vida, têm muito mais características e virtudes, né, do que eu. Mas o Senhor colocou eu. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses irmãos que têm essas virtudes, têm esse conhecimento, para o quê? Para me auxiliar. Falar, irmãos, como é que eu faço isso? Ou muitas vezes ele vem me dar um puxão de orelha e fala, não está certo isso, corrige isso. Essas pessoas, irmãos, foram instituídas por Deus. Então, nós temos que ter muito temor e tremor de criticar esses irmãos.
Porque se tem uma coisa que eu vi que não é fácil, é cuidar de pessoas. Você lidar com pessoas, eu acho que é um dos maiores problemas que existem. Não só na igreja, mas no mundo. Você pega o mundo corporativo. Os cargos de gestão de pessoas são cargos que todas as empresas têm carência. Porque você não acha profissionais para saber lidar com as pessoas. E dentro da igreja também não é fácil, irmão, lidar com as pessoas. Mas aqui nós temos algo que não tem lá fora, que é esse crescimento, que são essas pessoas que o Senhor foi capacitando para nós, nos aperfeiçoarmos, sermos corrigidos, nós repararmos essas arestas. Senhor Jesus. E esses dons que o Senhor, esses homens dons que o Senhor colocou na igreja, eles não são colocados aqui por mérito, como eu disse, mas eles são distribuídos pela graça. Então, se o Senhor usa você, se o Senhor me usa, é pela graça de Deus. Não foi porque nós merecemos de forma alguma. Senhor Jesus. E esses dons, eles são para a edificação dos santos. O dom que o Senhor me deu, ele não é para mim. O dom que o Senhor me deu, ele é para vocês. Ele é para os irmãos. Então, se o Senhor me deu, por exemplo, o dom de tocar, eu não vou tocar para mim. Eu não vou tocar para o Thales. Eu sou muito bom, vou pegar, vou gravar uma música para mim e vou ficar me ouvindo. Não. O Senhor pegou, me deu, falou, agora vai lá na igreja, serve, toca e contribua para que os irmãos desfrutem dos hinos, para que os irmãos adorem com qualidade, adorem em verdade. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vou tomar uma água aqui. Amém. Continuando aqui na nossa confissão de fé. Vou ler do início. Pela mesma capacitação do Espírito de Deus, Deus escolheu homens com dons para cuidar do seu povo na terra. Não para estar acima do rebanho, e sim para servir os santos, com liberdade, amor e santa autoridade. Agora nós vamos para Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Senhor Jesus. Fala assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Eu fico olhando assim um versículo desse, eu falo, você cuidar dos irmãos, você zelar pela alma dos irmãos e fazer isso com alegria. Irmãos, isso não é uma tarefa fácil. Porque se nós temos muitas vezes decepções ou frustrações, muitas vezes elas vêm das pessoas que estão mais próximas a nós. E as pessoas que estão mais próximas a nós são justamente aquelas que muitas vezes vão nos machucar, vão nos ferir. Não estou falando intencionalmente, mas pelo nosso convívio, irmãos. Nosso conflito de naturezas, vez ou outra, nós vamos nos ferir. E você cuidar, com toda essa dificuldade, você cuidar dos irmãos com alegria, não é uma tarefa fácil. E ainda, também para os irmãos que estão sendo cuidados, você obedecer aos seus líderes e ser submisso, também não é uma tarefa fácil. E aqui nós temos que entender que a tarefa nem dos líderes, nem dos liderados é uma tarefa fácil. Você pode olhar, por exemplo, o Senhor durante seus 3 anos e meio aí de ministério. Ele cuidando de pessoas, ele teve os seus sofrimentos para cuidar dessas pessoas, e as pessoas que estavam sendo lideradas pelo Senhor Jesus também tiveram a sua dose de sofrimento. Então, nós temos que pensar na vida da igreja, ninguém está tranquilo. Está todo mundo sofrendo de alguma forma. O Senhor está trabalhando em nós de alguma forma. O Senhor pode estar trabalhando em você, na sua família, na sua casa, no seu financeiro, na sua vida amorosa, não importa. Todos nós estamos sendo trabalhados em algum aspecto. Então, quando nós nos achegamos na igreja para servir com os irmãos, para desfrutar com os irmãos, tudo isso nós temos que levar em consideração que isso não vai se encaixar muito bem. E por isso que nós precisamos do Senhor. Por isso que nós precisamos depender do Senhor, buscar ter comunhão com o Senhor e muitas vezes nos render. Os líderes muitas vezes se render àquilo que o Senhor deseja fazer. Porque eu não posso também impor a minha vontade sobre os irmãos. Eu acho que o serviço tem que ser assim e vai ser assim. Não pode.
porque não sou eu que decido. E os irmãos que estão embaixo, muitas vezes falam, não, eu não quero serviço assim, e se for assim, eu não sirvo. Nós somos muito difíceis, irmãos. Senhor Jesus, e nós temos que pedir muita graça ao Senhor para viver a vida da igreja adequada. Para nós termos essa vida de corpo, ela não é possível se não houver graça. Se não houver graça, uma dose de graça para você e uma dose de graça para mim, o serviço ele vai ser cada vez mais difícil. Cada vez vai ser mais difícil servir com os irmãos. Cada vez vai ser mais difícil servir na igreja. E cada vez vai ser mais difícil ser servido também. Porque eu vou colocar um padrão para os irmãos e falar, eu só sirvo se for aqui. Eu só vou servir na mídia quando tiver 3 câmeras, tiver uma televisão de 85 polegadas para mim aqui atrás, tiver um notebook novo. Aí, irmão, fica difícil. Entendeu? Então nós, irmãos, temos que nos submeter e buscar a graça, pedir graça ao Senhor. Senhor Jesus. Vamos aqui para Marcos 10, Marcos capítulo 10, versículos 42 ao 45. Fala assim, mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço de outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Irmãos, esse aqui é o exemplo. O Senhor Jesus foi aquele que deu a vida por nós. E nós, muitas vezes, temos que sacrificar um conforto, muitas vezes sacrificar um horário, sacrificar uma quantia para ajudar um determinado irmão, e a gente não quer. Fala, não vou. Por quê? Porque nós somos duros. Eu sou duro. Eu sou uma pessoa dura. Quantas vezes eu não podia, muitas vezes, ter ajudado um irmão, e eu fiquei, não vou ficar em casa, amém, tudo bem. Mas eu podia ter ajudado o irmão, eu podia ter me disposto a fazer essas coisas. Eu lembro quando eu era mais jovem, eu não sou muito velho, mas quando eu era mais jovem ainda, muitos irmãos, por exemplo, vou fazer minha mudança, bora lá. Aí pegava todo mundo, os meninos, os adolescentes, mudança. E às vezes esse irmão mudava uma pá de vez. E aí eu chegava num ponto que eu falei, não vou mais ajudar. Eu falei, não, estou cansado, olha. Quando for a minha, ninguém vai, quer ver? Aí, esse era o meu pensamento, né? Porque, assim, tudo bem, eu ajudei e você ainda se acha bom. Não, já ajudei 3 vezes? Não, agora tá bom. Não, agora ele arranja outro irmão para servir. Irmãos, não é assim. Não, infelizmente, eu me exponho muito nessas mensagens. E isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Então, a gente se colocar, irmãos, a gente se dar pelos irmãos, essa é uma vida de corpo. Essa é a vida que nós temos que almejar. Quando você creu no Senhor Jesus, muitas vezes a pessoa que te pregou o evangelho não pode ter te falado isso, mas você, a partir dali, algumas responsabilidades vão ser exigidas de você. A partir do momento que você creu, foi batizado, começou a reunir, foi colocado uma cruz nas suas costas, para você levar. Entendeu? E cuidar dos irmãos faz parte disso. Né? Vai exigir esforço, você vai estressar, você vai perder a paciência. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos cuidar dos irmãos. Não tem o que dizer. Eu tenho que simplesmente me render. E eu falo para os irmãos porque isso é muito... tipo assim, o Senhor exige isso de mim. Quantas vezes a Cíntia sabe, eu falo, não, estou cansado, não vou. Não, trabalhei a semana inteira, não vou, irmão. Né? Querendo me justificar, amém. Eu estou cansado, mas eu também tenho que fazer uma contrapartida para o Senhor. Né? Quando você olha para a mensagem, olha o próprio Senhor falando aqui, falando, rapaz, se eu que morri por vocês não vim para servir, quem é você na fila do pão para exigir alguma coisa? Entendeu? Você, né? O Senhor não veio para ser servido. Eu vou vir para ser servido? Irmãos, não. Né? E nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Quando você entra ali pelaquela porta, é muito bom você ser servido. Né? Mas você não pode ficar nessa dependência toda a sua vida. Né? E isso é muito para mim, porque eu adoro ser servido. Por exemplo, eu adoro, muitas vezes chego em casa, a Cíntia fez uma pá de coisa.
Cíntia lavou, fez comida, não sei o quê, eu só tenho que chegar e descansar. É muito bom, mas vai ter o dia dela. Vai ter o dia que ela vai ter que chegar em casa, a casa vai ter que estar limpa, os cachorros arrumados, não sei o quê, louça, tal, tem que estar tudo limpo também. E isso é como se fosse a vida da igreja. Vai ter dia que você vai ser servido, amém, maravilhoso, desfrute, mas vai ter o dia que você vai ter que pegar no pesado, vai ter que pegar lá no batente e servir os irmãos. Vou ter que chegar cedo, vou ter que varrer um chão, vou ter que lavar um banheiro, amém. Senhor Jesus, e eu busco ao Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor me conceda a graça, né, para continuar fazendo isso e que eu possa fazer mais. Da mesma forma, irmãos, peçam isso ao Senhor em suas orações. Senhor, me dá a graça para fazer isso, porque eu não tenho graça para fazer muitas coisas, mas isso é o Senhor que vai me dar. Se eu pedir, o Senhor vai me dar a graça. Se tem uma coisa que Ele não está retendo para Ele, é graça. Se você pedir, Ele vai te dar. Fala, Senhor, eu quero servir. Amém. O Senhor vai te conceder. Senhor Jesus. E, para finalizar aqui, os 2 últimos pontos aqui. Buscando em tudo ser modelos de fé e prática, conforme as exigências bíblicas para os que ocupam tais funções. Se o Senhor confiou a você ser um irmão que vai aperfeiçoar outros, que vai cuidar de outros, você tem que ser modelo. E aí é difícil. Ser modelo não é fácil, para ninguém. Porque você vê que mesmo aqueles que são modelos para nós, na palavra, eles falharam. E muitos falharam uma pá de vez. Falharam muitas vezes. Eu vou falhar muitas vezes. Mas isso não está fora do escopo. O Senhor sabe que nós vamos errar. Por exemplo, eu coloquei aqui 3 exemplos. Um eu não anotei. 2 exemplos. Noé. Noé, ele teve uma fé, ele foi um modelo de fé, apesar de todas as circunstâncias contraditórias. Ou seja, todo mundo, nós temos que ter a devida proporção. Pensa você, sua esposa e seus filhos contra todo mundo. E você fazendo algo que o Senhor te direcionou para fazer e todo mundo contrário a você. É como se nós estivéssemos num cabo de guerra, tivesse aqui eu e Cíntia contra todos os irmãos. Não é justo. Mas Noé, ele teve uma fé acima de todas essas circunstâncias que estavam contra ele. Não chovia, ninguém ali era cristão, tudo estava contra Noé. Mas ele o quê? Ele teve uma fé acima de todas essas circunstâncias. E ali ele foi um exemplo, um modelo de fé. Outro que eu gosto muito, que é Gideão. Porque Gideão, ele não cria. Ele falava, não é possível. Não, põe o pano molha. Não, o pano seca. Ele não cria que o Senhor podia fazer aquelas coisas. Ou seja, ele não confiava ainda plenamente em Deus. E essa muitas vezes é a minha fé. Eu não confio plenamente ainda no Senhor. Eu muitas vezes falo, Senhor, se for assim, o Senhor me ajuda assim. Senhor, se for assim, o Senhor faz isso. Por quê? Eu sou muito incrédulo. Eu preciso ainda ter essa dose de fé. Mas, por exemplo, Gideão, ele teve isso e ele foi listado como um modelo de fé. Como alguém que creu. Apesar da sua dificuldade na fé, o Senhor listou a história de Gideão. Senhor Jesus. Então, os irmãos que cuidam, os irmãos que lideram, os irmãos que estão à frente da igreja, de algum serviço, nós temos que ser esses modelos. Senhor Jesus. E, para fechar, os santos prosseguirão exercendo as disciplinas espirituais, conforme ensinam as Escrituras, até o dia da vinda de Jesus. E para finalizar, nós vamos ler Filipenses capítulo 3. E esse eu queria que os irmãos lessem de pé comigo. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Amém? Vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Agora os irmãos estão liberados aí para compartilhar tanto a mensagem de ontem, a mensagem de hoje e 3 irmãos. Amém?
Se possível, irmãos, amém. A irmã Isabel já está aqui, amém. É possível.